Tá? Graça e paz a todos os irmãos. É sempre uma alegria, né, estar junto com os irmãos e também trazer uma mensagem hoje também é uma responsabilidade muito grande, né, dá um tremor, né, mas sabemos que a palavra, ela tem estado o tempo todo dentro de nós, né, e nós, como somos eleitos de Deus, nós temos que já estar com essa palavra na nossa boca, né? Então, como o pastor orou, dando intrepidez, coragem, e por isso que eu estou aqui, né? Pedindo a coragem do Senhor. Mas, antes de a gente entrar na palavra, se vocês me permitirem, eu gostaria de me apresentar para alguns, né? Que ainda não me conhecem. Conhece assim, né? Mas assim, mas veio aqui, né? Tá aqui conosco, então eu queria também me apresentar. Eu sou a Sônia, Anderson, Lucas e o Alan, que você já conhece, tá? Mas andando muito tempo, né, atrás, eu sou bem velha convertida desde 1998, andei por alguns ministérios, né? E essa caminhada com Cristo, tá? Só que chegou um tempo que, como que eu posso falar assim para os irmãos, que Deus começou a incomodar sobre misturas, né? Sobre misturas, né? É um evangelho misturado. E ali Deus começou a me incomodar muito e eu comecei a orar ao Senhor para que falasse assim, Deus, é tão simples o evangelho, por que o povo está dificultando tanto, né? Por que o povo está colocando tantas coisas? E aquilo me incomodava muito. E eu orei ao Senhor e falava assim, Deus, será que ainda existe um povo, né, simples, que faz o simples, como fala aqui em Atos, né? Que faz o simples. Será que existe? E fui orando, orando, até que eu conheci a irmã Nadim e o pastor Mateus, que vocês conhecem, né? E ali eu comecei. Só que antes disso, eu já estava ali vendo ministrações do pastor Alan, né? Nem imaginava que tinha em São Paulo, achava que era só no Rio de Janeiro. E conheci a irmã Nadim, por causa de escola, né, a gente acabou se conhecendo. E ali a gente conversou muito durante um tempo. E ela falou assim, por que você não vem aqui visitar a gente, né? E eu sou muito assim, gente, eu não importo distância, né? Onde for para servir a Deus, se tiver antes, né? É que o Lucas não lembra de muitas coisas assim, mas era longe, eu catava ele bebezinho, a gente ia, sabe, atravessava a cidade, né, e ia. E aí, quando eu falei assim, Ribeirão Pires, é longe, né, da nossa casa, é bem longe. Mas Deus colocou aquela vontade, né, de conhecer o ministério. E eu estava ali dentro do carro, indo lá para Ribeirão Pires, e dentro do carro, eu nem contei isso para eles, mas dentro do carro eu senti um cheiro muito forte, gente, de ovelha. Sabe aquele cheirinho de ovelha? Gostoso, né? E eu falava assim, gente, mas o evangelho simples, a palavra de Deus fala, né, das ovelhas, que ele cuida das ovelhas. E eu senti aquele cheirinho no carro. Cheguei lá, subi, né, a gente foi, começou o culto, e aí o pastor Mateus começou a falar, e ele exatamente falou aquilo que eu estava precisando ouvir, né, que estava pregando um evangelho, que o evangelho não precisava de mistura, né, e ali na hora que eu escutei aquilo, eu falei assim, nossa, então existe, né? Existe. E aquele cheirinho de ovelha, tão gostoso, que eu falei assim, gente, é o povo de Deus, né? Porque eu clamava de conhecer o povo de Deus sem mistura, né? Sem muitas coisas, né? E ali Deus colocou um amor, um carinho por eles, a gente ficou um tempo, não foi muito tempo, mas foi um tempo que Deus confirmou. E logo em seguida conheci vocês lá no acampamento, na chácara, né? Foi uma bênção, só que aí eles foram para outro lugar, né? Mas só para resumir, por isso que nós estamos aqui, tá bom? E estamos felizes e eu quero agradecer também a todos vocês pelo acolhimento, né? Fomos bem recebidos, o meu filho Alan, eu acho que foi da segunda vez, né, que ele falou assim dentro do carro, mãe, eu gostei tanto, né? Ele usou uma palavra assim que ele foi bem recebido por vocês, né? E aquilo ali alegrou muito o meu coração. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá bom?
Então vamos lá, gente. A palavra de hoje é algo que tem mexido muito comigo, que fala sobre a inconstância espiritual, né? Porque a gente lendo a palavra de Deus, Deus sempre falando para a gente ser firmes e constantes, né? Só que a gente está vivendo um período totalmente de inconstância, de uma geração que não tem firmeza. Isso tem incomodado muito, incomoda também, né? Porque muitas coisas dependem da nossa firmeza, senão não se cumpre, tá? Então, inconstância espiritual. Vamos ler um pouquinho lá, Atos 2:49, ou 2:42, tá? Atos 2:42. Acharam? Que fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, quando a gente fala em perseverar, perseverança, gente, tem muitos significados, tá? Mas quando a gente fala perseverança, perseverar, ser constante, que a gente vai entender ali, a perseverança deles ali em Atos é muito forte, né? Porque eles perseveraram num tempo bem parecido do que a gente está vivendo hoje, tá? Nesse tempo aqui, estava havendo-se uma perseguição, né? Algo fora, assim, do normal. E quando você pega essa palavra perseverar, mesmo nas lutas, isso é muito forte e mexe muito com a gente, tá? Então, perseverar é a capacidade de continuar firmes e constantes. Então, muitas das vezes, nós nos pegamos assim, nós falamos que nós estamos firmes, nós estamos constantes, mas vem um ventinho, né? Vem algo assim para balançar, aí já mostra a nossa verdadeira identidade, né? Mostra realmente se nós estamos firmes ou constantes. Então, quando a gente lê o livro de Atos todo, ali a gente vê a perseverança e a constância, né? E lá atrás, eu decidi por essa perseverança. Doa, se doer, eu vou perseverar. Se não doer, eu também vou perseverar, né? Então, assim, nós temos que colocar isso dentro de nós, tá? Que a perseverança, ela traz algo, assim, milagroso sobre as nossas vidas, né? E Deus, ele também vê a nossa perseverança, porque aqui em Atos, depois que vocês já conhecem a passagem, mas vocês viram a perseverança deles, né? Eles foram cheios, eles foram revestidos de poder. E hoje nós estamos numa geração perversa, né? Num mundo totalmente o tempo de Noé. É só a gente parar um pouquinho, não precisa muito para a gente entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que não dá para lutar mais com as ferramentas que nós lutávamos há 10 anos atrás. Hoje nós precisamos ser firmes e constantes para aguentar as coisas que estão por vir e as coisas que já estão acontecendo. Não dá mais para a gente ficar com a mente dividida, não dá. Não dá, porque a apostasia está aí fora, né? Opiniões diversas estão aí. Se a gente não tiver uma fé firmada, nós vamos cair, tá? Então, é muito perigoso para a gente, ainda mais nesse tempo, né? Eu acho que dos 3 anos, 4 anos para cá, o tempo, ele mudou, tá? Quem tá ali ligado tá entendendo que o tempo tá diferente, gente. Tá algo muito anormal, tá? Mas nós precisamos também buscar essas ferramentas. E Atos está cheio disso, tá? De perseverança, né? A gente entende aqui que, se eu não me engano, 10 dias eles ali em oração. Muitas das vezes a gente começa um propósito, não aguenta ficar 2 dias, não aguenta ficar 1 dia, né? A gente começa a ler lá o fruto do Espírito Santo, mansidão, paciência. No terceiro nervoso a gente já explode, né? Então, assim, algo que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre essa inconstância espiritual, tá? Ela tem acometido muitos irmãos, porque vai trazendo estados de incertezas. Gente, a palavra de Deus, ela é clara, é sim, sim, não, não. Se a nossa fé, ela
estiver baseada, nós não teremos incertezas, tá? Pode até aparecer, mas na hora nós vamos na palavra e fala, não, tá aqui, ó. A minha fé está fundamentada, né? Porque a gente sabe dos perigos que nós estamos correndo. Nós estamos correndo grande perigo, sabe? Da incertezas, da apostasias, da mistura está entrando sutilmente na nossa cabeça e no nosso lar. E a gente vê muitas coisas acontecendo aí, tá? Estabilidade em nossa jornada espiritual. Então, a estabilidade, gente, ela gera algo terrível na nossa vida, tá? Nós precisamos ter constância. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas nós precisamos praticar, ter disciplina para sermos constantes, né? Eu sei que vai ter uma hora que a gente vai, olha, hoje eu não tô legal, mas eu tô firme em Cristo. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Fato, né? Isso, mesmo que você estiver triste, balanceado um pouco, você não vai cair. Experimentando altos e baixos em nossa devoção e compromisso com Deus. Deus, ele tem compromisso conosco. Deus, ele não fica em altos e baixos, né? Deus, ele tá ali o tempo todo que a gente precisa. Já pensou se Deus tivesse esses altos e baixos? Ele até entende que nós temos, mas que isso não vem interferir o compromisso nosso com o Senhor, tá? Então, essa inconstância pode nos deixar confusos e desencorajados. Você não ser constante, vem a confusão na mente, tá? Vem a falta de coragem, porque você não tem uma constância, você não é firme. E também, nós aqui hoje, lendo Atos, nós vamos descobrir algumas maneiras de vencer essa inconstância, tá? Quando a gente entende, fala assim, Deus, por que que eu não cresço no Senhor? Por que que eu não experimento algo novo do Senhor? Às vezes nós estamos vivendo uma inconstância espiritual, às vezes nós não estamos sendo firmes como Deus gostaria que fôssemos, né? Em Atos 1, eles foram constantes e experimentaram uma fé sólida. A fé, gente, ela tem que ser sólida. Ela tem que ser ali baseada ali nas escrituras, em Cristo, porque nós, se a gente não tiver uma fé sólida, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E outra, não é para ter a fé sólida quando as coisas estão bem, porque a gente vê aqui em Atos, eles estavam no momento de perseguição. Eles estavam reunidos ali numa casa, muitas das vezes poderia ter algo ali já planejado para acabar com aquele povo, né? Mas eles foram ali o quê? Eles foram firmes, eles foram constantes, independente da perseguição, independente se você está conseguindo ter o dinheiro ou não, tem que ser firme. E isso vai passando para a nossa família também. A gente vai trazendo uma segurança dentro do nosso lar, né? Então nossos filhos vão percebendo, nossa, passou por tudo isso, mas ela está ali firme, né? Passou por perseguição, mas ela está ali firme, né? A fé dela não mudou, o temperamento dela em Cristo é o mesmo, né? Então isso nós temos que buscar nos dias de hoje, uma fé sólida, porque senão nós não vamos aguentar, tá? E ali eles foram tão constante, né, que veio do alto o revestimento, e eles foram cheios de poder, né? Então, quando você busca esse revestimento, nós sabemos que nós vamos precisar muito de revestimento nos últimos dias. Nós vamos precisar estar cheios, transbordante, né? Porque as pessoas vão vir também, porque lá em Atos a gente vê ali a criação da igreja. Eles se encheram, transbordaram para poder fundar, né? E também auxiliar as pessoas. Nós aqui também, nós precisamos estar cheios, revestidos de poder, porque nós vamos ver o nosso próximo passando uma dificuldade, passando algo que muitas das vezes, se a gente não tiver revestido e não tiver uma fé sólida, a gente também não vai aguentar, né? Ver alguém que a gente ama, ou ver o nosso próximo ali passando uma situação difícil, tá? Então vamos lá. Nós temos também aqueles momentos de frieza espiritual, mas que
seja um momento passageiro, que isso não fique em nós, tá? Porque a palavra de Deus fala pra gente ser fervorosos, né? Não ser morno também, né? Então, quando você sentir que algo tá querendo desanimar, tá vindo aquela frieza, corre lá pro livro de Atos, lê todinho eles ali que, gente, é maravilhoso, né? Você vê ali o poder de Deus, o revestimento, o que ele capacita, né? Então, quando você sentir essa frieza, quando você sentir que está desanimado, tá, gente? Não é pecado ficar desanimado, não é isso que eu tô falando, mas é algo que você fala assim, olha, me socorre, eu vou ler Atos, sabe? Tá vindo algo assim que eu tô ficando desanimada, mas a minha fé não pode variar, né? Deus, ele não tem variação, e a nossa fé, ela tem que ser sólida. Então, vamos lá, tá? Muitas coisas que eu coloquei aqui vai trazendo uma certa frieza espiritual, tá? Vai trazendo uma inconstância. Muitas das vezes, nós não entendemos porque nós estamos sem ser firmes, né? Distrações mundanas. Então, gente, cuidado com distrações mundanas. Se a prioridade é Jesus Cristo na nossa vida, e sabendo de um mundo que nós estamos vivendo que está terrível, né? Que qualquer momento nós podemos ser sugados, cuidado com distrações mundanas. Tudo que for distrações mundanas, tire da sua frente, né? Porque, gente, você está indo certinho, de repente você se perde no meio do caminho por causa de uma distração mundanas, e vocês pensando aí, vocês já sabem que distrações mundanas nós temos, até mesmo dentro da nossa casa, tá? Falta de disciplina. Pessoal, nós precisamos ter disciplina. O evangelho é totalmente, aqui a gente vê disciplina em tudo. Eles estavam ali, ó, perseverando, sabe? Repartindo pão, como nós lemos aqui, em orações, né? Então, nós temos que ter cuidado com a procrastinação. Isso também é ruim, porque muitas das vezes não vai dar tempo, tá? Muitas das vezes não dá tempo. Então, nós estamos num tempo que nós não podemos perder tempo diante de Deus, diante da nossa fé, diante de estarmos revestidos. Influências negativas também traz também algo sem firmeza na nossa vida, tá? Fatores externos, influências culturais, né? Influências culturais, muitas vezes eu falo para os meus adolescentes lá na escola, né? Eu falo assim, cuidado com as influências culturais. Ah, professora, porque a tal cultura é melhor, a tal cultura não sei o quê. Daqui a pouco eles estão lá, prostrados, desanimados, né? Então, assim, gente, cuidado, tá? Nós temos que sempre fazer um filtro. Sempre eu falo para eles, né? Eu costumo sempre, até em casa, para o Lucas ou para mim mesmo, né? Cultura, a gente vai buscar a origem, né? Busca a origem, vai lá, estuda, tá? Então, influências negativas através de culturas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Pressões sociais também traz um desânimo, né? E pressão social é a que mais temos aí, né, gente? Nós estamos sendo aí bombardeados por pressões sociais de todos os lados. Eventos traumáticos, tá? Então, muitas das vezes, teve um evento lá, trouxe algum trauma, e a pessoa fica ali em altos e baixos, mas isso, o Senhor está à porta ali, ó, falando, eu quero curar você, né? Eu quero que você seja constante, eu quero que você seja firme. Questões internas, como dúvidas pessoais, né? Muitas das vezes a gente tem dúvidas, né? Mas assim, vamos na palavra, vamos buscar uma direção, e Deus, ele responde. Eu tinha muitas dúvidas, tá? Gente, e tem coisas que Deus começou a me responder bem depois. Ele mesmo, o Espírito Santo, tá? Então, assim, muitas das vezes a gente fica procrastinando de falar com o Espírito Santo, ele tá ali, ó, pronto para responder às suas dúvidas, para que você não venha cair numa frieza espiritual. A falta de compreensão. Então, às vezes você não compreende, né, e acaba entrando também nesse engano. Ou até mesmo a busca constante por respostas, tá? Pode também levar à inconstância espiritual.
E os outros problemas que a gente já sabe, né, pessoal? Problemas de saúde, tá? Mas também nós temos um Deus que ele também traz a cura, ele cuida, mesmo situações que a gente não tá vendo uma certa cura, mas ele tá sustentando. Você vê casos assim que você olha assim, você fala assim, é um milagre, você tá vivendo pelo milagre, Deus ele faz. Então, que a nossa fé não venha a ser abalada por essas questões, mas que ela venha a ser fortalecida, né? A incerteza e o desconhecido pode gerar dúvidas e levar a uma sensação de desânimo. Quando você perceber que o desânimo está chegando, vai lá ler Atos, tá? É uma dica. No entanto, é importante lembrar que as mudanças são inevitáveis, tá? E fazem parte da vida. Nós estamos aqui nessa terra e nós vamos passar por mudanças. Mas é durante esses momentos de transição, nessas mudanças, que temos oportunidade de crescer e nos desenvolver espiritualmente. Então, é através dessas circunstâncias que acontecem para tirar a nossa fé, tirar o nosso foco, trazer o desânimo, você vai usar isso, Deus ele usa isso para que você venha crescer, para que você venha ter ânimo, para que você venha ter uma fé sólida, ele usa. Se vocês pensar um pouquinho aí, vocês vão lembrar de situações que vocês estavam numa situação ali difícil, colocou a fé sólida, prática ali em ação e Deus mudou. Por que vai ser diferente dessa vez? Deus ele não muda, ele é o mesmo. Muitas das vezes a gente já quer parar, já quer desistir, né? Por mais uma luta chegando, mas não usa essa luta para, olha, o meu Deus é maior, né? Então, que vocês não permitam essa inconstância espiritual na vida de vocês. E a inconstância espiritual pode gerar sentimentos de culpa, tá? Então, muitas das vezes, esses altos e baixos, ele traz uma culpa para alguns, né? Mas por que eu tenho esses altos e baixos, tá? Ou até mesmo a solidão. Muitas das vezes, a pessoa, ela não tem esse crescimento, ela tem essa inconstância, muitas vezes ela não sabe nem por que ela vive esses altos e baixos, mas ela prefere se isolar, né? Porque ela acha que não está compatível, tá? Sendo que Deus, ele fala que vai ficar, que ele estará conosco, Jesus Cristo, o Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Então nós temos que crer nisso, tá? Vamos ler lá Tiago? Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Até aí, tá bom. Então, pessoal, vocês viram aí que a perseverança e ser constante é vital. Olha aqui, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, tá? A gente escuta um louvor daquele, né, que nós escutamos hoje. Ali, a gente já estamos crendo naquele Deus Todo-Poderoso, tá? Sem dúvida, não duvidando. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar, né? Ela vem alta, vem baixa, vem alta e baixa. Então, que na nossa mente não haja dúvida de quem é o teu Deus, né? De quem é, como é a sua fé, que não haja dúvida. Você não pode ter dúvida nenhuma. Que é levada e agitada pelo vento, né? E aí, eu quando eu olho essa passagem pelo vento, eu já lembro de Atos de novo, né? Porque ali aquele vento impetuoso, né, parecendo o vento, aquele som entrando ali em Pentecoste. Olha o vento maravilhoso. E aqui um ventinho já tira a gente do foco. A gente já não quer vir mais para a igreja, a gente já não quer mais congregar, a gente já não quer mais orar. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois
tem a mente dividida e é instável. Gente, nós não podemos ser instável, tá? Nós temos que ser firmes e constantes. É estável em tudo que faz. Eu já falei para vocês, é complicado às vezes você começar algo, né, já pensando em parar, tá? Porque você não é constante, muitas das vezes tem uma situação que acontece no meio do caminho que temos que parar mesmo, tá? Mas quando a gente entende a parte espiritual, não dá, gente, não dá. Nós temos que ser constantes, perseverar até o fim. Porque, ó, mente dividida, né, é estável em tudo que faz. Vai fazer a obra de Deus inconstante, vai fazer as coisas dentro de casa inconstantes, sem firmeza, tá? Então, que esse versículo Tiago traga uma luz para nós hoje, tá? Vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês que no Senhor, né, o trabalho de você não será inútil. Quando ele fala aqui, ó, portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale, é bem complicado, né, pra gente, porque, né, vem as situações. Mas quando nós temos a fé sólida e firmada em Cristo, sabendo que esse ventinho não vai abalar, porque Deus já tirou, já passou um vento uma vez na nossa vida e Deus foi lá e agiu, que vai ser totalmente igual agora, só a gente crer, né? E que nada os abale, sejam sempre dedicados. Gente, dedicação, para ser uma pessoa dedicada, leva tempo. Sabia disso? Dedicação leva tempo. Dedicação não é de uma hora para outra. Dedicação leva esforço, gasta tempo. Tá? E isso colocando também as coisas do dia a dia, as coisas externas, você ser dedicado, tá? Então, quanto de dedicação você está tendo com a sua vida espiritual? Será que a dedicação, ela está chegando num ponto que a sua fé, ela vai ficar sólida, firmada? Porque muitas das vezes a gente vê, ó, nós somos firmes, mas quando vem um ventinho, a gente descobre que a gente não estava firme. Não estava, né? E isso é notório. Então, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dedicação leva tempo. Lá em Atos fala que nós seríamos batizados com o Espírito Santo para fazer a obra da igreja, né? Para igreja e revestidos de poder. Olha só, dedicados à obra do Senhor. Não dá, gente, para fazer a obra até dentro de nós, na nossa casa, a obra do Senhor sem dedicação. Tá? Por quê? Porque senão será inútil. É forte, né? É bem forte. Então, tudo que for fazer, faça com dedicação, façam com constância, com firmeza, né? Na Bíblia fica muito claro pessoas que também tiveram esse desânimo, né? Tiveram essa frieza espiritual. Nós temos o exemplo de Elias, né? Elias ali, no tempo da perseguição, a gente percebe que Elias, ele entrou quase ali, se eu não me engano, até numa depressão. Ele pediu até a morte, né? Então foi bem difícil para ele. Nós também percebemos ali os filhos de Israel. Os filhos de Israel, a gente vê ali, gente, que eles viveram os milagres ali de Deus. Uma certa parte eles foram fiéis, mas depois eles foram infiéis. Olha só, que coisa, né? Então, eu tenho certeza, né, que isso também, assim, acaba entristecendo o Espírito Santo, né? Você tá ali vendo tudo que está acontecendo e de repente você virar as costas, né? Então, que nessa manhã, se nós estamos negligenciando, né, o agir de Deus nas nossas vidas por causa de uma procrastinação ou até mesmo um desânimo que nós às vezes estamos permitindo desânimo. Tá cômodo, tá uma zona de conforto, deixa ele aqui quietinho, né? Eu não vou me dedicar, eu não vou esforçar dá trabalho,
né? Você tem que acordar, sei lá, para orar, né? Você tem que levantar para orar, você tem que ajoelhar, dar trabalho, você tem que ali, leitura da palavra, vai dar um certo trabalho. Então, eu fico aqui na minha zona de conforto. E os filhos de Israel viram todos esses milagres. E mesmo assim, depois eles foram infiéis. É muito triste, né? E o exemplo que a gente acaba aqui chegando em Atos novamente é Pedro, né? Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas ele também passou por momentos de inconstância espiritual. Antes da crucificação de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, apesar de ter afirmado anteriormente que estava posto a morrer por Jesus. Então, quando eu também olho esse versículo, eu falo, Senhor, será que algum dia vai acontecer, sei lá, eu tenho até medo de pensar, que eu vou ter que negar o Senhor? Não, não que eu vou negar, né? Não é isso, gente, em nome de Jesus. Mas eu falo assim, será que vai chegar uma situação, né, que eu vou ter que escolher? Não. Então, isso dói em mim, sabe? Eu falo assim, isso é muito forte. Será que eu vou trocar tudo que eu vivi com o Senhor, né, por causa de algo aí fora? Então, isso é muito forte, por isso que nós temos que estar com a nossa fé forte, sólida, porque a gente já sabe que o nosso Redentor vive, a gente já sabe que ele vai voltar, né, para nos buscar. E a gente lembra aquele versículo de Paulo, né? Viver é lucro. Como que é? Morrer é lucro? Viver é Cristo, né? Então, gente, nós temos que viver essa fé, tá? E outra, a gente sabe, em Atos não fala de uma geração perversa. É uma geração que a gente está vendo aí. Vai chegar uma hora que a gente vai pedir, Deus, Jesus, eu não quero mais estar aqui, né? Porque tá muito feio. Mas Pedro, depois da ressurreição, Pedro se arrependeu e foi restaurado em sua fé, tá? Então, o arrependimento, se nós estamos negligenciando algo que a gente sabe que a gente poderia estar mais firme com Deus, que nessa manhã vamos nos arrepender, partindo de mim, né? Se eu estou negligenciando a palavra de Deus, se uma hora Deus fala assim, vai ler a Bíblia, eu vou me distrair com coisas mundanas, que nessa manhã a gente venha se arrepender, né? E sermos constantes. Gente, eu trouxe alguns probleminhas aqui, o que gera a falta de sermos constantes, né? Quando não somos constantes, nós acabamos entrando em algumas opiniões diversas, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Foi o que eu falei agora há pouco, sobre apostasia e sobre um novo ensino, né? Se a gente não tiver constante, a gente cai nessas opiniões diversas. Atitudes contrárias já está acontecendo, tá? E atitudes contrárias em nome de Cristo, né? Falta de posicionamento. Se você é cristão aqui na igreja, é no trabalho, é na escola, é dentro de um shopping. A palavra do Senhor fala aqui em Atos mesmo, né? Sereis testemunha. Gente, você sendo uma testemunha já é algo assim muito forte. Quem está entrando naquele shopping é a testemunha de Cristo. Por que eu vou ter uma falta de posicionamento? Na igreja eu me posiciono de um jeito, em casa eu me posiciono de outro, na escola eu me posiciono de outro. Na praia, então, é de outro jeito. Então, vamos lembrar, somos testemunhas de Cristo. Quando não somos constantes, não há segurança. E outra, uma pessoa inconstante, você não confia, né? Você não tem segurança nela. E pra gente que somos pais, alguns aqui são pais, né? Já pensou o nosso filho ficar nessa insegurança? Também? Isso afeta, tá? Então nós precisamos ter essa segurança. Se não somos constantes, não temos segurança. Negligência, negligenciar. Se você sabe o seu papel de testemunha dentro do seu lar, testemunha de Cristo onde você passar, e você está negligenciando, vamos voltar, né? Falar assim, olha, Senhor, me perdoa.
eu estou negligenciando uma leitura com meu filho, eu estou negligenciando uma oração dentro do meu lar, né? Um posicionamento meu como pai, como mãe, como irmã, tá? Traz uma preguiça. A gente sabe a Bíblia falando sobre preguiça, né? Não preciso nem falar aqui, tá? E a preguiça moral, ética também, gente. Tem gente que não quer mais pensar, não. Tem gente que, assim, vem essas opiniões diversas, sabe? Não quer pensar, já aceita, sabe? Assim, parece que tá... com uma preguiça no cérebro tão grande que não quer pensar mais. E aí, você que pensa, você que lê, você que tá contra. Então, nós temos que ter cuidado, tá? Quando você também não é constante, você chega e fala assim, ó, não vale mais a pena lutar. Olha só que triste, eu ouço muito isso, tá? Até mesmo eu dou o exemplo da escola, porque eu trabalho com as mães, né? E muitos pais chegam assim e falam assim, não quero mais, não vale a pena. Então, é triste você ouvir isso, tá? Sendo que o nosso trabalho é árduo, pessoal. Nós somos testemunhas, nós precisamos lutar até o fim. Lá em Daniel 12:12 fala que nós temos que ir até o fim. Sabe o que é até o fim? É até o fim. É igual quando você está lá no casamento, que você fala que vai até vida, morte, não é assim? Até que a morte separe. Jesus Cristo não falou que até a consumação dos séculos? Então nós não podemos negligenciar e nós não podemos permitir essa frieza espiritual dentro da nossa vida. Gente, o descaso, ele também surge, e principalmente dentro do nosso lar. A inconstância espiritual, ela vai gerar um descaso, não tem mais aquele cuidado com a obra de Deus, não tem mais o cuidado dentro de casa, porque você já está vivendo uma vida de inconstância, então vai vir um descaso, mesmo que você não perceba, mas você está fazendo um descaso, tá? Planos, sonhos e desejos iniciados deixados para trás. A gente vê muito isso. Porque 2025 eu vou começar a fazer algo novo, uma academia, né? Vou cuidar melhor da saúde. Gente, dezembro é o melhor mês para fazer os planos. Aí quando chega janeiro, passa um mês, 2 meses, os planos foram deixados para trás, né? Então, inconstância. E também a esperança não existe. Eu gosto muito dessa palavra esperança, sabe? Eu gosto muito e eu sonho, sabe? Como que eu posso dizer? Sabe que vai acontecer as coisas boas. Eu tenho essa fé, né? E eu falo isso para as mães. Eu falo assim, você vai ter orgulho sim. Põe a sua fé em ação. Você já orou pelo seu filho? Né? Você está negligenciando uma oração de mãe? Então, assim, eu tenho muito isso de fé e de esperança, que eu vou ver aquele jovem, aquele aluno lá na frente, sabe? Muito bem, muito bem. Então, eu tenho isso dentro de mim. Só que quando você tem quando surge essa frieza espiritual dentro de nós, a gente não consegue mais ter esperança. Isso é muito triste. E a falta de fé, porque a inconstância, você não ser constante, também leva à falta de fé. Quantas pessoas a gente vê aí que não tem mais fé, né? Problemas, situações surgindo e muitos não sabem quem é o culpado. Vai colocar o culpado na esposa, vai colocar o culpado até no cachorro, mas ele não vai lembrar, sabe aquela dedicação, aquela perseverança igual lá em Atos? Ele não lembra, tá? O tempo que ele teve ali de perseverança. Tem muitas coisas que eu tô, como que eu posso dizer, tendo agora de perseverança lá atrás, sabe? De orações feitas. Eu tenho até umas orações escritas, porque muitas das vezes eu estava trabalhando e eu não podia orar, mas eu podia escrever, né? E eu lá escrevendo, eu tenho papel de orações que eu pedi lá atrás, gente, que aconteceu agora, que aconteceu há 2 anos. Perseverança. Então vale a pena perseverar. Não é inútil. Persevera até o fim. E não encontre culpado. O culpado não é o seu cônjuge, não é o seu filho. O culpado somos nós. Somos nós mesmos, tá?
Em tempos difíceis, a perseverança bate à nossa porta. É nesse tempo, gente. É nesse tempo que nós estamos passando. Muitas das vezes você não está nem percebendo o que está acontecendo. Às vezes, graças a Deus, assim, tá meio sutil, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma guerra contra nós terrível. E não é guerra de canhão, de tiro para lá, tiro para cá, não, é uma guerra silenciosa, tá? Então, ó, em tempos difíceis, a perseverança bate à nossa porta. Será que a gente está abrindo a porta do nosso coração para que sejamos perseverantes? E com ela, o convite para sermos constantes. E esse convite vem daquele que sempre foi constante e firme em suas promessas. Deus, ele tem promessas. É só você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, que você vai ver tantas promessas maravilhosas para nós. Não precisa ir atrás de ninguém, tá aqui, ó, as promessas. Para sua casa, Deuteronômio 28 é maravilhoso. As promessas que Deus tem para nós ali. Os teus celeiros será próspero ou no campo ou na cidade. E aí nós, sabe, deixamos lá e por uma questão ali de comodismo, de zona do conforto, nós esquecemos dessas promessas, tá? Creia, a perseverança está em você. Basta você colocar para fora e ficar firme, tá? E aceitar o convite e viver na total dependência dele. Sabe o que é viver na total dependência de Deus? Sem saber o que vai ser daqui a pouco, sem saber como que vai ser, mas viver na dependência dele. Quando você é firme e constante, ele tira você daquela situação, muda você de lugar, muda você de empresa, porque você está firme e constante, tá? Então, a palavra que eu tenho para vocês é essa hoje, e só para finalizar, glória, Atos 2,17. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Até o 19. Então, quando a gente lê também esse aqui, eu gosto muito de observar o céu. Eu gosto muito de observar os sinais. Eu gosto muito de ver o céu, de ver a lua, de ver as estrelas, porque a palavra de Deus fala que ele vai dar sinais. Ele vai dar sinais. E nós já estamos tendo esses sinais, né? E a parte também que eu aconselho vocês, quando vir um desânimo, é ler Atos 2, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, ó, dedicação, perseverança. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, pessoal, o vento que eu quero é esse, sabe? Não é aquele ventinho que vai me derrubar porque eu negligenciei, mas eu espero esse vento todos os dias. Eu quero esse poder, eu quero ser revestido desse poder, tá? Então, a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã é essa, para que a gente coloque a nossa fé sólida e sejamos firmes, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.